Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Boa quarta-feira, né? Tô meio perdido com essa história de mundial, é jogo pra cá, jogo pra lá, não sei nem quando o Atlético joga essa semana. No meu outro trabalho, eu tô de alguma maneira fazendo a cobertura do mundial, produzindo conteúdo pra eles lá. Então a gente fica meio perdidão. Mas enfim, chegamos na quarta-feira. Daqui a pouco o Atlético já volta a campo contra o Avaí, né? Na ressacada no final de semana, mas o assunto agora não é esse. O assunto agora é algo que eu confesso pra vocês que eu espero mais do que a SAF, cara. Eu acho que o fair play financeiro pro Atlético ele vai ser mais importante que a SAF. Então vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, dar essa moral. O like é muito importante, seu comentário é muito importante, então vamos embora. Ah, Thiago, por que o fair play financeiro é mais importante que a SAF? Se você for parar pra pensar, a SAF ela é um cenário real pro Atlético. É um cenário que o Atlético sonhou, é um cenário que o Atlético desejou, mas é muito real. É muito distante do que o Atlético ele pode oferecer hoje pro mercado. Eu já conversei com mais de uma pessoa que sempre me falou algo muito claro. Sempre me falou algo muito nítido. O Atlético é um clube pouco atrativo para investidores de SAF. Ah, mas o Petralha... Cara, o Petralha fez uma leitura completamente errada do que é o movimento de SAF no futebol brasileiro. Se dependesse da leitura do Petralha, quem estaria sendo comprado? Atlético, Fortaleza, não os clubes que estavam quase falindo. Acho que o primeiro ponto é esse. O fair play financeiro chega para consertar uma cagada do Petralha. Porque toda a leitura que foi feita e o Atlético sendo um dos times que mais tinha capacidade de brigar no mercado e tudo mais por esse movimento, ele foi lá pro final da fila. E agora com o fair play financeiro, você não permite que a sacanagem seja instaurada no futebol brasileiro. O doping financeiro vai acabar. E assim, a gente não vai afetar em nada a vida de Flamengo, a vida de Palmeiras. Daqui a pouco, com certeza, o Cruzeiro vai se organizar, vai sair dessa lista. Só que pro Atlético, por que o fair play financeiro é muito importante? Porque ele impede que o Santos faça um time, cara, que ele não pode pagar. O Santos vai ter ali a receita dele da temporada e ele vai ter um limite de investimento no time. Por exemplo, o lucro do Santos na temporada foi 400 milhões. Ele vai ter, sei lá, 70, 80% disso. Ele não vai poder ficar devendo jogador doidado. O Inter não vai poder ficar devendo jogador doidado. O Grêmio não vai poder ficar devendo jogador doidado. Aí você começa, há um gap muito grande que tem do Atlético hoje pros times que estão lá na frente, a sanfona ela vai diminuindo. Porque esses times que eles não sabem funcionar de maneira, eu não vou nem falar economicamente saudável, mas de maneira minimamente equilibrada nesse sentido, eles vão sofrer muito. Porque esses times eles já têm um histórico de dívidas que pesa muito as finanças do clube. Então esses clubes eles vão criando dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, para tentar ter respiros financeiros. Esses respiros financeiros não vão mais existir. Enquanto, querendo ou não, o Atlético ele tem uma realidade que ele já vive no fair play financeiro há muito tempo. Então o Atlético ele vai funcionar a partir do que ele pode gastar ali dentro de uma realidade financeira. E detalhe, já é isso que acontece. Então a partir do momento que o projeto do fair play financeiro ele é instaurado no Brasil, basicamente a maioria dos clubes de uma primeira e segunda prateleira eles vão ter que reavaliar todo o modus operandi e o Atlético não. E a partir do momento que vai reavaliar esse modus operandi, o que vai acontecer? Esses times eles vão entender que eles vão precisar gastar menos. Aí depende do formato que vai ser escolhido o fair play financeiro no Brasil, mas fica muito claro, fica muito certo que isso vai atrapalhar a vida de muita gente. Aí a gente começa a entrar na realidade que o Atlético está vivendo, que outros clubes já vivem, que são das dívidas milionárias, de clubes que comprometem de alguma forma a sua receita, comprometem de alguma forma todo o lado financeiro do clube, porque tem clubes que não pagam. Ah, mas Thiago, é isso, gente.
O Cuiabá é uma das principais vítimas. Imagina se Santos, se Corinthians, sei lá quem tivesse pago certinho, o Cuiabá, o Atlético Mineiro. E são sempre os mesmos times. Imagina se todo mundo tivesse pago certinho o Atlético. Ah, ia mudar muito o cenário? Não sei, mas o poder de compra do clube seria diferente. O crime não pode compensar no futebol brasileiro. Clube que deve ser punido no futebol brasileiro. E parece que clube que deve hoje no futebol brasileiro, assim, passa a mão na cabeça. Principalmente se esse clube for do eixo, né? Ninguém tem muita dúvida quanto a isso. Então o Atlético ele vai começar a lutar contra o sistema pela. Não é nem lutar contra o sistema, é lutar com o sistema. O Atlético, na sua vida toda, lutou contra o sistema. O Petralha vai ficar até feliz. Porra, finalmente alguém sorrindo pra gente. E óbvio, isso não é o suficiente. O Atlético precisa ter gestão, o Atlético precisa ter processo, o Atlético precisa ter projeto. Mas isso já é um ponto pra gente não viver num cenário, cara, desculpa, de total, plena e constante injustiça. Que é hoje o que acontece no futebol brasileiro. Vocês gostando ou não. Hoje, sério mesmo, se a gente tivesse uma questão de política de fair play financeiro, o Atlético não teria sido rebaixado, gente. A gente brigou na última rodada com o Galo, que é um claro caso de doping financeiro em relação ao que arrecada e ao que gasta. As dívidas estão aí. O dono de SAF está precisando vir dar entrevista. Então isso tem toda uma consequência para a história do clube. Como a chegada do fair play financeiro pode mudar a história do Atlético, sim. Pode mudar a história do Fortaleza, pode mudar a história do Mirassol. Clubes que sabem funcionar de uma maneira, cara, que não deveria nem ser muito mérito. Mas clubes que sabem funcionar de uma maneira ok. Então eu vou ficar muito de olho nesse projeto. E eu entendo o torcedor que acredita que, não, é só mais uma falsa esperança como a SAF. Pode ser. Não vou mentir pra vocês. A gente tinha toda uma expectativa que a SAF chegaria, que faria diferença, que a gente se estabeleceria de uma maneira que, cara, porra, ia chegar um puto investidor e o Atlético ia dar um salto no poder de investimento. O Atlético chora até hoje por não ter chegado ninguém que quisesse comprar a SAF do clube. O fair play financeiro pode ter esse efeito reverso? Cara, pode. No final das contas, pô, é uma realidade. Mas a impressão que eu tenho é que o Atlético estava tão preparado para a SAF quanto preparado para o fair play financeiro. A SAF, eu acho que esses donos vagabundos aí de clube conseguiram encontrar um meandro, uma fuga. O fair play financeiro, eu pelo menos não vejo fuga nesse momento. Então acho que vai ser muito importante para a história do Clube Atlético Paranaense. Ao ponto da história do Clube Atlético Paranaense mudar e a gente voltar a se reposicionar de uma maneira competitiva no futebol brasileiro. Óbvio, se tiver projeto, se tiver constância, se tiver tudo isso que a gente vem falando aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis.